Hoje comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 20. Onde estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 18. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém? Até aqui. Esse é o dia que os cristãos dos quatro cantos do mundo, dessa terra enorme, celebram a ressurreição de nosso Senhor. É um dia especial, é um dia de vitória, é dia de alegria, dia de poder. São os céus, a terra, todos juntos rejubilam porque Jesus ressuscitou. Mais um ano se comemora a ressurreição do nosso Senhor. É o dia da chegada da verdadeira luz. É quando toda a criação celebra o poder de Cristo sobre as trevas, sobre o mal. Quando todos nós podemos nos gloriar no esplendor da ressurreição. A sua importância para nós está ligada nos fatores que eu vou listar a seguir. Primeiro, a ressurreição e a nossa fé. Nesse dia nós temos a oportunidade de reconhecer as bênçãos que vêm de Deus para a nossa vida cristã. Isso porque a ressurreição é um fato que perdura por toda a eternidade. Jesus jamais vai morrer. Isso é eterno. É um fato eterno. E dá total suporte para a nossa fé, como declara o apóstolo Paulo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados.
Isso está em 1 Coríntios 15, 17, se quiser conferir. Segundo, a ressurreição nos leva a pensar no próximo. Através da ressurreição, nós podemos chegar para quem não nos relacionamos bem, abraçar essa pessoa e, da mesma forma, fazer com que aqueles se considerem nossos amigos. Esse é um dos frutos de nós, daqueles que creem em Cristo, e de que nós, que somos cristãos, é uma forma de demonstrar que Jesus ressuscitou. Porque ele tira as diferenças entre os homens, submetendo todos ao seu domínio. Então, eu vou chegar naquela pessoa que eu não falo muito com ela, ou que eu acho que tem alguma desavença, ou que aquela pessoa não se dá bem comigo, eu vou abraçá-la e vou dizer: olha, hoje é um dia muito feliz porque Jesus ressuscitou. E ele fez isso por você. Amém? Terceiro, ressurreição também é tempo de perdão. Nela nós aprendemos a perdoar aqueles que nos odeiam. Não é essa a principal condição deixada de Jesus por nós? Ele diz: porém, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai os perdoará as vossas ofensas. Perdoar traz libertação do pecado. Jesus ensina: aquele a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Olha o poder que você tem. Se você falar está perdoado, está perdoado. Se você falar eu não te perdoo, a pessoa não está perdoada. Ela vai sofrer por causa disso. Precisamos pedir a Cristo, a esse Cristo que ressuscitou, que nos liberte do rancor, do ódio, da ira, da raiva, dessa falta de perdão. Se não, até que essas cadeias sejam quebradas por um ato decisivo de perdão, até que você perdoe, você vai ser escravo do pecado. Porque, como Jesus disse, o maior de todos os mandamentos é amar o próximo como a ti mesmo. Então, você não perdoando, você está em pecado. E com a ressurreição, nós somos livres para estar perdoando. Quarto ponto. A ressurreição traz vida nova. Isso é óbvio, né, evangelista? Mas não é tão óbvio assim. Cristo, através da ressurreição, esmagou a morte, garantindo a vida àqueles que estavam mortos em seus pecados. O poder da ressurreição foi tal que os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados. Naquela mesma época, no mesmo dia que Jesus morreu, muitos dos que dormiam na morte ressuscitaram e entraram em Jerusalém, vivos, conversaram com suas famílias e viveram mais ainda. Depois disso, não foi só zumbizado, não. Não foi, levantou, foi lá e morreu de novo, não. Viveram com suas famílias. Ressurreição é tempo de reconhecer que a presença de Cristo traz vida para todo e qualquer ser humano. Basta que creiamos nele. Quinto ponto. A ressurreição confirma a presença de Jesus em nosso meio. Essa era a dificuldade estampada no rosto dos discípulos do caminho de Emaús. Eles conversavam sobre o que aconteceu com Jesus, mas ainda não haviam percebido que ele tinha vencido a morte. Só depois de notarem que era ele mesmo que aparecera junto deles, eles disseram: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E para a alegria deles, Jesus aceitou aquele convite. E como é bom saber que o que Jesus disse ainda se faz soar nos nossos ouvidos, no nosso coração, na nossa mente nos dias de hoje.
que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a melhor palavra que nós poderíamos estar ouvindo hoje. Jesus ressuscitou, glória a Deus, Ele vive. Mas eis que está conosco a todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, creiamos nisso, creiamos nessa palavra, que nós possamos estar crendo nesse Cristo que ressuscitou e que estará conosco até a consumação dos séculos. Amém?